Oi, esse é o canal J Me Ajuda, produzimos vídeos aqui segunda, quarta e sexta, 5h30 da tarde, sobre enfermagem, saúde, educação, internet, empreender. Então hoje vamos falar sobre enfermagem. Parecer Corem SP 007-2016. 1. Do fato enfermeiro que atua na classificação de risco em pronto-socorro, PS, de hospital público questiona a possibilidade de dispensar o paciente com queixa de menor gravidade, por ter no plantão médicos para atendimento às urgências e emergências, ou se o paciente deverá ser orientado a aguardar atendimento. Enfermeiro responsável pela classificação de risco do pronto-socorro de um hospital questiona a possibilidade de encaminhar pacientes a outros serviços, caso não haja médico especialista para atender, clínico, pediatra ou cirurgião, e ainda sobre a possibilidade de encaminhar pacientes classificados com menor gravidade para a UMA mais próxima. Enfermeiro questiona a possibilidade de realizar o acolhimento com a classificação de risco em unidade de pronto atendimento, UPA, na ausência de médico e dependendo da classificação fazer o encaminhamento para a UBS de origem do paciente ou informar a recepção que não tem determinado médico e não fazer o acolhimento com classificação de risco. 1. Da fundamentação e análise na publicação do Ministério da Saúde e acolhimento nas práticas de produção de saúde. O acolhimento é definido como um modo de operar os processos de trabalho de forma ementa. Atuação do enfermeiro no acolhimento e classificação de risco em unidade de pronto atendimento e pronto-socorro, na ausência de médico. A atender a todos que procuram os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários. Implica prestar um atendimento com resolutividade e responsabilização, orientando, quando for o caso, o paciente e a família em relação a outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e estabelecendo articulações com esses serviços para garantir a eficácia desses encaminhamentos. A tecnologia de avaliação com classificação de risco pressupõe a determinação de agilidade no atendimento a partir da análise, sob a ótica de protocolo pré-estabelecido, do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada. Dessa maneira, exerce-se uma análise, avaliação e uma ordenação da necessidade, distanciando-se do conceito tradicional de triagem e suas práticas de exclusão, já que todos serão atendidos. Brasil, 2010. A Política Nacional de Atenção às Urgências foi reformulada por meio da Portaria nº 1600, de 7 de julho de 2011, que instituiu a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, estabelecendo seus serviços componentes, capítulo I das diretrizes da Rede de Atenção às Urgências, artigo 3º fica organizada, no âmbito do SUS, a Rede de Atenção às Urgências. 1 graus A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar todos os equipamentos de saúde, objetivando ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência e emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna. Terceiro, o acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda a rede de atenção às urgências e devem ser requisitos de todos os pontos de atenção. Capítulo 2 dos componentes da rede de atenção às urgências e seus objetivos. Artigo 10. O componente unidades de pronto atendimento, UPA 24 horas, e o conjunto de serviços de urgência 24 horas está assim constituído. E, a unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as unidades básicas de saúde, saúde da família e a rede hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às urgências, e segunda, a unidades de pronto atendimento, UPA 24 horas, e o conjunto de serviços de urgência 24 horas não hospitalares devem prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade. Artigo 11. O componente hospitalar será constituído pelas portas hospitalares de urgência, pelas enfermarias de retaguarda, pelos leitos de cuidados intensivos, pelos serviços de diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas linhas de cuidados prioritárias. Brasil, 2011, grifo nosso. O Conselho Federal de Medicina, por meio da Resolução CFM nº 2077 de 16 de setembro de 2014,
dispõe sobre a normatização do funcionamento dos serviços hospitalares de urgência e emergência, bem como do dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho. Artigo 2º tornar obrigatória a implantação do acolhimento com classificação de risco para atendimento dos pacientes nos serviços hospitalares de urgência e emergência. Artigo 3º todo paciente que tiver acesso ao serviço hospitalar de urgência e emergência deverá, obrigatoriamente, ser atendido por um médico, não podendo, sob nenhuma justificativa, ser dispensado ou encaminhado a outra unidade de saúde por outro profissional que não o médico. Conselho Federal de Medicina, 2014. O Decreto nº 94.406/87, que regulamenta a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem 7.498/86, estabelece como atividades privativas do enfermeiro o artigo 8º ao enfermeiro incumbe, e privativamente c. planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem, e consulta de enfermagem, f. prescrição da assistência de enfermagem em h. cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas se o Brasil, 1987, 1986. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelece responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem. Artigo 5º exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Artigo 12 assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. Artigo 13 avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si outrem. Conselho Federal de Enfermagem, 2007. O objetivo da implantação de sistemas e protocolos de estratificação de risco é classificar os pacientes que chegam aos serviços de urgência e emergência, antes da avaliação diagnóstica e terapêutica completa, de maneira a identificar os pacientes com maior risco de morte ou de evolução para sérias complicações, que não podem esperar para serem atendidos e garantir aos demais o monitoramento contínuo e a reavaliação até que possam ser atendidos pela equipe médica. Neste sentido, a classificação de risco é uma ferramenta de inclusão, ou seja, não tem como objetivo negar atendimento, mas sim organizar e garantir o atendimento a todos, segundo respectivas necessidades. Nos serviços de urgência e emergência, Unidade de Pronto Atendimento, UPA, e Pronto Socorro, PS, a Resolução COFIN nº 423/2012, normatiza, no âmbito do Sistema COFIN em Conselhos Regionais de Enfermagem, a participação do enfermeiro na atividade de classificação de risco. Considerando que compete aos Conselhos Regionais de Enfermagem disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do COFIN, considerando a classificação de risco e correspondente priorização do atendimento em serviços de urgência como um processo complexo, que demanda competência técnica e científica em sua execução, considerando o processo de acolhimento e classificação de risco como parte do sistema de humanização da assistência, objeto de padronização do Ministério da Saúde, considerando que a metodologia internacionalmente reconhecida para a classificação de risco, Protocolo de Manchester, prevê que o usuário seja acolhido por uma equipe que definirá o seu nível de gravidade e o encaminhará ao atendimento específico de que necessita. Considerando a imprescindível qualificação e atualização, específica e continuada, do enfermeiro para atuar no processo de classificação de risco e priorização da assistência à saúde, considerando a Resolução COFIN nº 358/2009 que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Considerando a deliberação do plenário do COFIN em sua 49ª reunião ordinária e tudo o mais que consta nos autos do PED COFIN nº 705/2011, resolve, artigo 1º no âmbito da equipe de enfermagem, a classificação de risco e priorização da assistência em serviços de urgência é privativa do enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão. Parágrafo único. Para executar a classificação de risco e priorização da assistência, o enfermeiro deverá estar dotado dos conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico ao procedimento. Artigo 2º. O procedimento a que se refere esta resolução deve ser executado no contexto do processo de enfermagem,
atendendo-se às determinações da Resolução COFIN nº 358/2009 e aos princípios da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde. Artigo 3º. Cabe aos Conselhos Regionais de Enfermagem adotar as medidas necessárias para acompanhar a realização do procedimento de que trata esta norma, visando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Conselho Federal de Enfermagem, 2012. Entendemos que nas unidades com atendimento prioritário às situações de urgência e emergência, como unidades de pronto atendimento e prontos socorros, a ausência de profissional médico é extremamente grave e sua ocorrência deve ser notificada ao Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo pelo enfermeiro responsável técnico do serviço. 2. Da conclusão diante do exposto, consideramos, o acolhimento inicial e a escuta para a identificação das necessidades dos usuários pode ser realizado por qualquer profissional de saúde, incluindo os profissionais de enfermagem. Nos serviços de urgência e emergência, UPA, pronto-socorro, a classificação de risco e a priorização do atendimento devem ser realizadas privativamente por enfermeiro devidamente qualificado, no âmbito da equipe de enfermagem. Na ausência do profissional médico no serviço, o usuário com queixa aguda não deve ser dispensado. Compete ao enfermeiro realizar o encaminhamento do usuário com necessidade de atendimento de urgência e emergência de forma segura, ou seja, garantindo o monitoramento contínuo do paciente até que possa ser removido para outro nível de atenção, utilizando a estrutura de apoio oferecida pela instituição. A ausência do médico especialista no serviço de urgência e emergência, com a presença de outro profissional médico de plantão no serviço, não autoriza o enfermeiro a liberar o paciente ou encaminhá-lo a outro serviço. Nestes casos, o enfermeiro deve realizar a classificação de risco e encaminhar o paciente ao médico de plantão, que determinará a conduta e fará o encaminhamento do usuário a outros serviços, se necessário. Nos serviços de urgência e emergência é vedado ao enfermeiro dispensar o paciente classificado com pouca gravidade por ter no plantão apenas médico para atendimento às urgências e emergências. Portanto, o paciente deverá ser orientado a aguardar o atendimento médico, de acordo com a priorização, gravidade, identificada. O encaminhamento do paciente a outro serviço é uma prerrogativa do profissional médico de plantão. Recomenda-se que estes fluxos sejam estabelecidos em protocolo institucional de acordo com os manuais e normativas do Ministério da Saúde, observando-se legislação profissional vigente, garantindo assistência livre de riscos, danos ao paciente, e ressalta-se a importância do registro destas ações conforme previsto na Resolução COFIN nº 358/2009. É o parecer. Então, você gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais e sua rede de imagem como Telegram e WhatsApp. E aqui na descrição a gente tem vídeos relacionados, também temos playlist sobre educação, saúde, enfermagem, internet e empreender. Aqui na descrição também temos produtos gratuitos sobre e-book, curso e outros produtos digitais. Aqui embaixo temos o link também para você ser afiliado de 4 e-books. Cada e-book tem 7 bônus, oferecendo 40% de comissão. Fornecemos também material de divulgação como imagem, texto e vídeos. Então te aguardo aqui na descrição e até o próximo vídeo. E então se inscreva no canal, clique no sininho